psicóloga levando chocolate quente para o adolescente que ela vai avaliar, adolescente sendo agressivo com a psicóloga, guarda entrando na sala, gente gritando ao fundo, funcionário da instituição exercitando a paciência da psicóloga. Esses são só alguns aspectos desse episódio tão rico que foi o terceiro episódio da minissérie Adolescência, que retrata o encontro do Jamie Miller com a psicóloga. É disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá, bem-vindos a esse canal do YouTube. Eu sou Carol Teixeira e depois de ler os comentários que vocês fizeram no vídeo anterior sobre a minissérie Adolescência, eu decidi gravar esse vídeo comentando o encontro do Jamie Miller com a psicóloga, que foi retratado no terceiro episódio da série. Aliás, um episódio inteiro dedicado ao encontro do adolescente com a psicóloga. Isso porque eu identifiquei nos comentários que esse foi o tema que mais chamou a atenção de vocês. A gente tem alguns comentários sobre isso. Cantinho da Glaze. Olá, Carol, amei a sua contribuição. Gostei muito do episódio com a psicóloga. Essa série é muito rica de conteúdo para ser abordado na psicologia. Eu amei. Débora Pinto 25. Maravilhosa como sempre, Carol. Se puder gravar um vídeo falando sobre a parte dele com a psicóloga, seria interessante. Gostaria de ouvir sua opinião como psicanalista. FB Isadora. Oi, Carol, como sempre, excelente com as suas pontuações. Se for do seu desejo, gostaria muito que você falasse especificamente do episódio com a psicóloga, que me pareceu bem psicanalítica. Talvez com foco no trabalho que acontece ali. O manejo com adolescentes é bem complexo e acho que muitas vezes nos perguntamos em como lidar com o que a gente recebe vindo deles. Falando não só da interação entre as falas, mas principalmente dos aspectos não ditos. O sanduíche, chocolate quente, com marshmallow, intervalo, olhar, silêncio. Amo seu conteúdo sempre. Beijo. Beijo Isadora, beijo Glaze, beijo Débora Pinto. Pessoal, vamos falar disso tudo sim aqui. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Nós estamos caminhando para quase 500 inscritos. Não acho pouco, pessoal. É um canal que está aí sendo construído de forma conjunta com vocês. Então, não se esqueça de dar essa força para o canal. Bora lá então. Eu destaquei 5 aspectos sobre o encontro do Jamie Miller com a psicóloga. Vamos a eles. O primeiro é o seguinte: nós estamos falando de uma entrevista que faz parte de um ciclo de entrevistas, inclusive fica claro para a gente que o Jamie e a psicóloga já tiveram uma entrevista anteriormente, a essa que é retratada no terceiro episódio, mas são entrevistas que têm uma finalidade específica. Eu acho importante deixar claro isso, inclusive para quem não é da área. Embora a gente esteja falando de uma psicóloga clínica, ela não tem como objetivo dar início a um processo psicoterapêutico com o adolescente. Ela não está ali para tratar o adolescente. Ela está ali para responder algumas questões que já foram previamente levantadas. Ela precisa responder como ele entende as acusações de homicídio que recaíram sobre ele, o que ele entende por ser homem, quais são os ideais de masculinidade dele, o que ele entende, qual a visão dele sobre as mulheres e, consequentemente, sobre as relações estabelecidas entre um homem e uma mulher, e ainda qual o grau de compreensão dele sobre a morte. E me parece, a gente vai voltar a isso ao longo do vídeo, que ela sai dessa entrevista com elementos suficientes para embasar a avaliação dela. E aí eu já entro no segundo aspecto para o qual quero chamar a atenção. A psicóloga não vai embasar a avaliação dela apenas nas respostas fornecidas pelo adolescente às perguntas dela. Ela também vai poder embasar a avaliação naquilo que ela pôde perceber da relação estabelecida pelo adolescente com ela
durante todo esse processo de avaliação. Nós estamos falando de um adolescente que está sendo acusado de homicídio e de um homicídio praticado contra uma adolescente. Então não tem como a gente desprezar o fato de que a psicóloga é uma mulher. Eu adoraria ler os comentários de vocês sobre isso. O que a gente pode observar da relação do Jamie com ela durante a entrevista? Eu identifiquei um adolescente extremamente agressivo, explosivo, debochado, que se satisfaz deixando o outro numa posição desconfortável, como ele fez com ela em alguns momentos da entrevista, um adolescente soberbo também. E olha, não tem como desprezar o fato de que ele agiu da forma como agiu naquele contexto, dentro de uma instituição, com guarda na porta e na tentativa de passar uma boa impressão para ela, já que ele está tentando ali se safar de todas essas acusações. O que me fez pensar como ele agiria com ela se ele tivesse num outro contexto, livre de todas essas proteções que a instituição fornece para o profissional que está ali fazendo o trabalho dele. O terceiro aspecto já diz respeito à relação da psicóloga com o adolescente durante a entrevista. Esse foi um aspecto destacado por vocês nos comentários do vídeo anterior. E eu recebi algumas mensagens de pessoas me pedindo para comentar isso, principalmente o bendito do chocolate quente com marshmallow que ela leva para o adolescente. Uma psicóloga pode levar um agrado para uma pessoa que ela vai avaliar? Gente, não tem uma resposta definitiva em relação a isso. A gente não pode bater o martelo, né? Tirando algumas condutas que obviamente são condenáveis, que não devem acontecer, como o psicólogo se envolver amorosamente com o paciente, ou ter acesso à conta bancária do paciente, fica muito difícil a gente condenar previamente, sem conhecer melhor, certas condutas, né? Sem conhecer melhor, que eu digo é sem conhecer melhor todo aquele contexto, né? A gente não sabe, por exemplo, o que se passou na entrevista anterior. A gente não teve acesso a essa entrevista na íntegra. E, além disso, a gente não tem clareza do que motivou a psicóloga a fazer o que ela fez, né? Mas o que é importante dizer sobre isso é o seguinte, mesmo que a psicóloga venha, por exemplo, a se arrepender, que eu não sei se foi o caso, tá? Mas vamos supor que ela tenha levado chocolate para ele e depois ela tenha se arrependido disso. Ainda assim, talvez ela possa fazer uma limonada com esse limão, sabe? O que ela pôde extrair desse ato dela na relação com o adolescente? Porque se a gente está falando de um adolescente que está sendo acusado de um homicídio contra uma adolescente e a psicóloga está avaliando qual é a relação dele com as mulheres de um modo geral, né? E isso também vai se manifestar na relação dele com ela pode usar essa situação para avaliar como ele recebe algo que vem do outro, principalmente de um outro que é mulher. Como que ele entende esse ato, né? Essa mulher tem a obrigação de oferecer alguma coisa para ele? Ela tem que estar a serviço dele para agradá-lo a qualquer custo? Ele enxerga esse ato dela como um ato que ele merece, que ele não merece? Ela tem liberdade para agir dessa forma? É uma escolha dela ou é uma obrigação dela agradá-lo para que ele possa, então, responder ali as perguntas dela, por exemplo? O quarto aspecto que eu quero destacar também está relacionado à conduta da psicóloga durante a entrevista. E aí sim, um aspecto que de fato não me agradou muito, que foi ela explicar muito para o adolescente a técnica dela.
Eu acho que isso é algo para ela guardar para ela e não para explicar para ele. Ainda mais por a gente estar falando de um adolescente mais soberbo, né? Que fica ali querendo ter o controle da situação. Ela já tinha colocado um limite para ele no momento ali específico da entrevista, quando ela disse para ele que ele não está no controle desse processo. Mas depois ela fez uma espécie de bate-a-sopra, foi o que me soou, tá? Em alguns momentos. Quando, por exemplo, ela diz para ele, olha, tá vendo? É muito melhor eu te perguntar o que você acha do seu pai do que perguntar diretamente o que você acha dos homens em geral. Ou uma outra coisa que ela fez. Para mim, para o processo de avaliação, é muito mais importante o que você acha do que a realidade factual. Ela disse algo nessa linha, tá? Não exatamente com essas palavras. Nesses momentos, ela está explicando para ele como ela trabalha. Não achei isso legal, pessoal. Me parece que é algo, como eu disse, para ela guardar para ela e não para explicar para ele como alguém que está se justificando a sua conduta profissional, quase como uma profissional que está esperando por uma validação, por uma aprovação dele. O quinto aspecto é o seguinte: embora provavelmente eu não tivesse agido da forma como a psicóloga agiu em alguns momentos da entrevista, se eu tivesse no lugar dela, uma coisa a gente não pode negar. Ela parece uma profissional compromissada, raçuda e, o mais importante, ela parece ter conseguido. A entrevista revelou que o adolescente tem uma compreensão intelectual, isso é importante, do que vem a ser a morte, do que é um crime, do que é certo e do que é errado, mas afetivamente, aí já é outra história, né? Ele, em alguns momentos, mostra que ele não sente como errado agir como ele age na relação com o outro. Tanto é que, conforme vocês mesmos destacaram nos comentários do vídeo anterior sobre a série, ele chega a revelar para a psicóloga que ele disse sim, num determinado momento, aquilo que ele supunha que a Kate queria ouvir para conseguir o que ele queria. Então ele mostra que ele é um adolescente que diz o que ele acha que o outro quer ouvir em benefício próprio, ou seja, a fala dele não tem tanta validade, né, pessoal? Além disso, ele se revela como um adolescente que se aproveita da fragilidade do outro. Ele diz, por exemplo, que ele chamou a Kate para sair propositalmente no momento em que ela se apresentou como uma adolescente mais fragilizada e vulnerável, logo depois que as fotos íntimas dela vazaram. Então, é um adolescente que age como age em benefício próprio, não é isso? E tem um outro dado também ali que é revelado na série, que ele age de forma agressiva e não costuma achar isso muito errado, não, né? Ele poderia até num discurso dizer que é errado agir agressivamente, mas não é o que ele sente. Ele não sentiu como errado agir como agiu com a Kate, não sentiu como errado agir como agiu na relação com a psicóloga, não sentiu como errado brigar, rolar, né? Brigar ao ponto de rolar no chão com outro interno ali da instituição. Então isso tudo, gente, pôde se revelar na entrevista. E é isso que é o mais importante. Bom, é isso, pessoal. Esses foram os 5 aspectos da entrevista do Jamie Miller com a psicóloga que mais me chamaram a atenção e que eu quis compartilhar com vocês. Se algum outro aspecto chamou a atenção de vocês e eu não mencionei aqui, não deixa de comentar aqui no vídeo. Abraços, até a próxima!